Que a gente possa louvar esse Deus a cada dia mais. Que a gente clame por esse Pai maravilhoso, esse Pai que está sempre pronto para nos salvar, pronto para nos acudir. E que a gente saiba compartilhar também com os outros. Esse Deus é tão bom. Eu acho que tem mais gente querendo um pouquinho dele, né? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, Com todo o meu ser, com tudo que sou, adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. E alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. És meu consolo, Consolo e abrigo, força e refúgio é o Senhor. com todo o meu ser, Com todo o meu ser, com tudo que sou, adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. E alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Senhor, muito obrigada por essa noite. Obrigada porque nós temos o privilégio de te louvar. Obrigada, Senhor, porque Tu nos ama tanto que a gente não consegue nem mensurar.
Obrigada porque Tu trouxestes cada um aqui essa noite, Senhor. Esteja agindo na vida de cada um individualmente, Senhor, como Tu fazes. E que esse culto possa mexer nas nossas vidas, que nós possamos sair daqui tocados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. A nossa igreja, ela tem vários departamentos que funcionam. Vocês devem ter percebido, né, quem está nos visitando. E também nós temos o departamento infantil, que cuida especificamente dos nossos pequeninhos. E todos os domingos também eles têm o seu culto, que é o cultinho infantil. E eu queria chamar as crianças até 7 anos para vir aqui na frente, que a gente vai orar. E eles terão, após isso, eles irão para o seu culto infantil. Crianças até 7 anos. Os juniores permaneçam aqui no templo, hoje. Só as crianças, então, até 7 anos. Vamos lá? As tias já estão a postos, né, para o culto. Podem chegar aqui. A Bíblia diz que deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar então? Com essa turminha linda aqui, que Deus esteja abençoando esse culto deles que eles terão ali embaixo. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, Tu esteja nesse momento guiando e conduzindo o trabalho ali com as crianças, e que a Tua palavra esteja também falando para esses pequeninhos. Acompanhe-os nesse momento, e não só nesse momento, durante essa semana e toda a sua vida. Em Teu nome nós oramos, Senhor. Amém. Podem ir, só não corram tanto, que não dá para dizer para as crianças não correrem, né? Eu queria compartilhar mais um texto com vocês, que se encontra ali em Provérbios 3, versos 5 e 6. Provérbios 3, versos 5 e 6. Texto bem conhecido, que eu quero compartilhar com vocês. Diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas, ou endireitará as trilhas, a direção do caminho. Nós sabemos que nós, como seres humanos, nós somos criados para viver em sociedade, e nunca viver em separado ou num canto sozinhos. E nós, assim, à medida que a gente vai crescendo, cada um de nós constitui família. Cada um de nós tem filhos, tem netos, tem uma profissão. Nós começamos a confiar em pessoas, em chefes, em subordinados, em a equipe de trabalho. Confiamos em pessoas. E quando nós confiamos em pessoas, e as pessoas confiam na gente, nós decepcionamos pessoas e as pessoas se decepcionam com a gente também. E nós nos decepcionamos com as outras pessoas. Essa passagem aqui diz que nós devemos nos apoiar e confiar todos os nossos projetos que nós temos no Senhor. Eu queria nesse momento estar orando, e se alguém sentir que precisa colocar os seus projetos, as suas preocupações, o negócio que tem para fechar, o seu relacionamento que precisa melhorar, que está o relacionamento também com outras pessoas, que está sentindo dificuldade nesse ponto, em várias áreas. Eu preciso também entregar alguns projetos. Eu estarei fazendo isso para Deus agora. E quem quiser, nesse momento, fazer isso junto comigo, não que esse ato agora vai ser um processo milagroso, não. Deus vai agir na minha vida e na tua vida
conforme a vontade dEle, desde que eu entregue e confie e dependa dEle totalmente. Então, quem quiser fazer isso comigo agora, se coloque em pé. Não precisa expressar, mas Deus conhece o teu coração, como Ele conhece o meu também. Esteja colocando isso ao altar do Senhor, que Deus vai falar contigo no tempo dEle, e nós precisamos estar esperando e aprender a esperar e confiar, que só Ele é digno dessa confiança. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez aqui, nós estamos nesse momento para continuar te agradecendo pelo que tu já tens feito no decorrer desse culto nas nossas vidas. A tua palavra, através da música, ela fala aos nossos corações, depois também falará conosco através da leitura bíblica, e que nós possamos não só receber isso que vem de ti, mas colocar isso em prática nas nossas vidas. E nesse momento todo especial, eu quero entregar, Senhor, todo o projeto que eu tenho para 2015. E também, Senhor, que Tu conheces bem. E também Tu conheces essas pessoas que estão de pé aqui, nesse ato, nesse voto de confiança e esperança em Ti. Tu estejas aquietando o coração de cada um e respondendo a esses pedidos no tempo oportuno, e esse tempo é do Senhor, e nós confiamos em Ti, e entregamos tudo em Tuas mãos, e Te agradecemos por essa confiança que nós podemos ter, em Teu nome, Senhor, amém, amém. A igreja pode se assentar. Nós também costumamos todos os domingos, e é uma forma de culto, de gratidão ao Senhor, de estar depositando ao altar nossos dízimos e nossas ofertas. Isso é para os irmãos da igreja, mas os visitantes sintam-se à vontade. Essas nossas ofertas é para a pregação do Evangelho, para que pessoas conheçam, e também para a manutenção desse templo, para a luz, os instrumentos, o ar, tudo que a gente precisa. E também a igreja também participa enviando e sustentando outros missionários. Então vamos agora ao som instrumental, louvar e agradecer ao Senhor por essa dádiva que é entregar uma parte que é dele. Vamos então nesse momento. Vamos agradecer. Antes de agradecer, eu só vou convidar com o pastor João vir até aqui, que também o pastor João nos dará a mensagem, e vou estar tendo o privilégio de estar orando por um pastor que vai trazer-nos a mensagem. Vamos orar agradecendo, e também vou orar pela mensagem que nós teremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse momento aqui de gratidão, onde a tua igreja pôde depositar até teu trono as ofertas, os dízimos, em gratidão pelo que tu tens feito e tu tens provido nos nossos dias, no nosso dia a dia, Pai. Muito obrigado, ó Pai, por isso, por esse privilégio que nós temos de estar também te cultuando desta forma. E também nesse momento agora, eu quero entregar a vida do pastor João em tuas mãos, para que ele mais uma vez, ó Pai, fale aos nossos corações e seja uma bênção como ele sempre tem sido nas nossas vidas. Nós oramos e agradecemos em teu nome. Amém.
Obrigado, irmão Dieter. Obrigado pelo apoio, pelo carinho. E uma boa noite a todos. É sempre bom estar junto com os irmãos. E eu sei que Deus já está falando com muitas pessoas aqui. Normalmente quando a gente entra num ambiente onde as pessoas adoram a Deus e falam coisas de Deus, a gente começa a perceber algumas fagulhas do céu, algumas expressões de Deus falando com a gente. Eu sei que algumas pessoas aqui, até quando entraram aqui, já receberam algumas respostas de Deus ou perceberam que Deus está neste ambiente, e Ele está. Uma vez um pastor estava numa igreja, ele perguntou assim: quantos aqui estão sentindo a presença de Deus? E a multidão toda levantou a mão e deu um brado, e ele disse o seguinte: eu não estou sentindo, mas Ele está aqui. Talvez você esteja percebendo, ou talvez não, mas Ele está aqui. Algumas pessoas, quem sabe, entraram aqui e já perceberam nitidamente a presença de Deus aqui, e outras pessoas não perceberam, não conseguiram distinguir, mas Ele está aqui, porque Ele está em espírito no nosso meio. E nessa noite eu gostaria de repartir uma palavra de Deus com você. Eu sei que toda a condução do culto, louvor, a direção foi pelo Espírito de Deus. Eu gostaria de repartir uma palavra de Deus com você. E eu gosto muito de pregar a palavra de Deus. É uma das coisas que eu mais gosto, e sei que Deus me chamou para isso. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas, capítulo 32. Nós vamos ler os versos de 1 a 8. 2 Crônicas 32, de 1 a 8. Há um tempo atrás, eu no momento de oração falei sobre esse texto, talvez alguns meses atrás, e eu gostei tanto desse texto que eu disse: eu vou estudar esse texto e um dia eu vou pregar nesse texto. E eu achei, numa determinada época, que era para falar nesse texto. Eu entendi que Deus disse para segurar esse texto, e eu entendi para repartir esse texto com os irmãos da palavra de Deus. Gosto muito desse texto. 2 Crônicas 32, de 1 a 8, diz assim: depois dessas coisas e desses atos de fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortes a fim de conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo com o propósito de atacar Jerusalém, consultou os seus chefes e os seus oficiais sobre tapar as fontes das águas que ficavam fora da cidade, e eles concordaram. Assim muita gente se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que atravessava o território, dizendo: por que deixar que os reis da Síria encontrem tanta água? Ezequias animou-se e construiu todo o muro que estava demolido, levantando torres sobre ele, fez outro muro por fora, fortificou um Milo na cidade de Davi, e fez uma grande quantidade de armas e escudos. Então estabeleceu oficiais militares sobre o povo, e reunindo-os na praça junto à porta da cidade, animou-os dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem desanimeis por causa do rei da Assíria, nem por causa de todo o exército que está com ele, pois está conosco um maior do que o que está com ele. Ele tem a força humana, mas nós temos o Senhor nosso Deus para nos ajudar e lutar por nós. E o povo se tranquilizou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu peço que a Tua palavra, Pai, possa ser poderosa aos nossos corações, e eu quero pedir que o Teu Espírito Santo tome conta deste ambiente como já tem estado presente, Pai. Ó Deus, nós queremos sair daqui alimentados, motivados e fortalecidos na esperança em Jesus. E é nesse nome, o nome de Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Eu gostaria de falar nessa noite sobre este tema: antes de a batalha começar. Antes de a batalha começar. É interessante que as pessoas, elas têm diferentes batalhas que estão vivenciando. Por exemplo, quando você está com um problema familiar, você não olha nada à volta, aquilo é a sua batalha. Quando você tem um problema com o pecado na sua vida, aquilo é a sua batalha, você quer vencer aquilo. Quando você tem um problema de relacionamento, aquilo é a sua batalha e você quer vencer aquilo. Então nós ficamos
nos parece que sempre plugados e ligados, porque a vida é uma batalha. Talvez as pessoas aqui mais experientes, elas sabem que no dia a dia, no caminhar, a gente percebe que a vida não é fácil. A gente gosta de ser, assim, pessoas queridas, educadas, pessoas normais, mas aqui dentro a gente vive lutas e batalhas e desafios imensos. Conta-se uma história que eu já falei algumas vezes aqui de um barco pesqueiro. Esse barco, ele pescava bacalhaus. E sempre quando eles pescavam os bacalhaus, eles estavam vivos, e quando chegavam no porto, os bacalhaus estavam mortos. Certa vez, eles pescaram sem querer um bagre grande. E quando eles chegaram no porto, lá, ao olhar e abrir lá o porão, eles viram os bacalhaus vivos, porque o bagre queria comer eles. O que aconteceu? Para não morrer, eles ficaram ligados e atentos, e chegaram lá no porto vivos. E nos parece que nós somos assim, a gente fica ligado, a gente fica plugado, qualquer coisa pode acontecer, a gente tem que estar ligado. Ainda mais quem tem filhos, quem tem família e tudo mais, a gente fica plugado, porque a batalha acontece, quando a gente menos espera surge uma dificuldade, uma luta, e a gente fica assim, como aqueles bacalhaus espertos e vivos, por causa das batalhas. Agora, muitas vezes, das nossas batalhas, nós queremos fazer alianças com o inimigo. Conta-se uma charge, eu prometo que não é do Charlie Hebdo, mas é uma charge, que certa vez um caçador chegou perto de um urso, e ele queria matar o urso com a sua espingarda. O que aconteceu? Ele chegou perto do urso e de repente o urso falou com ele, falou assim, cara, vamos negociar, o que tu acha de nós negociarmos? O cara se assustou, puxa, um urso falando, e o urso perguntou assim, o que você quer? Aí o homem disse assim, eu quero um casaco de pelo de urso para me cobrir. O que aconteceu? O negócio foi feito. O urso foi para casa com o estômago cheio, porque o urso queria o estômago cheio, que era o que ele queria no negócio, e o rapaz estava dentro do urso, ou seja, o urso comeu o rapaz, ele voltou com o estômago cheio e coberto com os pelos do urso, só que morto. E às vezes a nossa vida é assim, nós negociamos com o urso, com o inimigo, nós queremos vencer as nossas batalhas, nós queremos conquistar as coisas, mas a gente faz alianças erradas e a gente se prejudica por vender às vezes a nossa alma para vencer na vida, para vencer as batalhas. Esse texto que nós lemos é um texto que fala sobre Ezequias. Eu descobri uma coisa que eu não sabia sobre Ezequias. Ezequias é considerado o melhor rei de Israel. Como assim? Eu fiquei perguntando, como assim Ezequias foi o melhor rei de Israel? Não foi Davi? Davi foi o mais famoso, mas lá em Reis, se você ler a história dele, que tem Isaías, Reis e Crônicas, diz que Ezequias foi o melhor rei de Israel. Ele foi o rei mais íntegro de Israel, o rei mais reto de Israel. O que Ezequias fez? Acás, que era rei antes de Ezequias, ele tinha se afastado de Deus e não tinha mais o culto, a adoração a Deus. O povo já não adorava a Deus, o povo estava corrompido, o povo tinha se afastado de Deus. Quando Ezequias, então, ele começa a reinar com 25 anos de idade, ele reina 29 anos, ou seja, até os 54 anos. E tudo muda naquele reino, porque o povo volta para o templo, o culto é restabelecido, o povo volta a guiar as leis de Deus e o povo prospera, o povo é abençoado. Então Ezequias é aquele rei que, se nós estivéssemos nas redes sociais, nós só iríamos falar bem de Ezequias, porque hoje os nossos reis, as pessoas bagunçam, falam mal o tempo todo, mas se Ezequias, vamos dizer assim, nós fôssemos daquele povo, a gente ia dizer, puxa, Ezequias é o nosso rei, esse cara é um homem de Deus, esse Ezequias é um homem cheio de Deus, é um cara íntegro e reto. E Ezequias de fato era um grande homem de Deus, e mais do que isso, ele era um homem amoroso, ele era um homem fiel a Deus, e o povo via isso nele, o povo via isso no rei Ezequias, ele era um grande homem de Deus, e o povo começou a prosperar. Mas aí aconteceu algumas coisas que eu gostaria de daqui a pouco repartir com você. Mas antes de entrar nisso, nós precisamos iniciar ou dar o start dessa mensagem com a seguinte ideia: você precisa estar preparado antes de a batalha começar. Você não pode estar preparado quando a batalha estiver acontecendo. Você tem que estar preparado antes de a batalha começar. E diante disso, o que você precisa saber e o que você precisa fazer antes que a batalha comece ou antes que as batalhas comecem? Em primeiro lugar, você precisa saber disso.
você pode ser atacado de forma surpreendente e estratégica. Olha só que interessante, presta atenção. O versículo 1 do capítulo 32 diz assim: depois dessas coisas e desses atos de fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortes a fim de conquistá-las. Ezequias, ele estava no ápice do seu reino. Ele estava muito bem com Deus, ele estava a 1000 com Deus, ele estava 10, tudo indo bem. E o texto diz que Senaqueribe atacou Ezequias. E ele foi aonde? Ele foi nas cidades fortes. Os historiadores, ou seja, essas fontes assírias, dizem o seguinte, que antes de Senaqueribe chegar ali em Jerusalém, ele tomou 46 cidades fortificadas. Ele veio tomando as cidades, ele veio tomando, e ele foi para dar o bote final em Ezequias, que era Jerusalém, a capital. Olha que coisa interessante. Presta atenção nisso. Às vezes, nós estamos bem com Deus, a gente está super bem, nós estamos muito bem e fala assim, tá tranquilo. E daqui a pouco, mesmo você estando bem com Deus, o diabo vem e te dá o bote. Você precisa estar atento a isso. O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia diz em 1 Pedro 5,8: tende bom senso e estai atentos, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão que procura quem possa devorar. Então, se você está assim, puxa, eu estou bem, virei o ano bem, está tudo bem, minha família está bem, está tudo 10, cuidado, qualquer hora Satanás vai te dar um bote, fica atento. Então, se você pensa assim, puxa, eu estou na melhor fase da minha vida, Ezequias estava na melhor fase da vida dele, ele estava muito bem, ele estava com o seu reino próspero, e lá vem Senaqueribe, cidade após cidade, tomando cidades, e ele se apresenta e diz assim, agora vai ser vocês que eu vou pegar. Então cuidado, porque você pode ser atacado de forma surpreendente e estratégica. Mesmo que o seu relacionamento com Deus esteja fortalecido, fique atento e vigilante contra os ataques de Satanás. Inácio dizia para os seus seguidores o seguinte: em tempos de desolação, nunca devemos fazer uma mudança, mas permanecer firmes e constantes nas resoluções e determinação que tínhamos antes da desolação. Então, quando Senaqueribe veio, Ezequias, do nada, de repente ele foi surpreendido, mas ele permaneceu firme. Então, quando você estiver firme com Deus, cuidado, fica atento, abre o olho, porque a qualquer hora o diabo pode vir te apresentar uma coisa nova que você não estava esperando. Fique atento. Segundo lugar, proteja as fontes da sua vida. Proteja as fontes da sua vida. O que aconteceu? Senaqueribe vem vindo, e eles começam a perceber que está vindo uma tropa na direção de Jerusalém. Sabe o que Ezequias faz? Os versos 2 a 4 diz o seguinte: quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo com o propósito de atacar Jerusalém, consultou os seus chefes, os seus oficiais, sobre tapar as fontes das águas que ficavam fora da cidade, e eles concordaram. Assim, muita gente se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que atravessava o território, dizendo: por que deixar que os reis da Síria encontrem tanta água? O que era esse rio? O que era esse riacho? Era o riacho de Gion. O riacho de Gion. Sabe o que Ezequias fez? Ele juntou gente, chamou gente e falou assim: nós vamos tapar o riacho aonde o inimigo passar. E algumas pessoas dizem que eles colocaram como tijolos em cima e taparam todo o riacho. Sabe o que acontecia? Onde o inimigo estava, não tinha água, mas a água escorria por baixo e caía lá em Jerusalém. O povo não tinha água, mas o povo de Deus em Jerusalém tinha água. Olha que coisa interessante aqui. Nós precisamos proteger as nossas fontes. E sabe o que ele fez? Além de escorrer a água lá em direção a Jerusalém, ele escavou uma rocha, ele ligou 2 rios. Ou seja, ele pegou esse riacho de Gion, e ele ainda bem perto de Jerusalém, ele escavou uma rocha, e esse riacho caiu no tanque de Siloé, para o povo beber. Então o inimigo não tinha água, mas o povo bebia água, o povo de Deus. Olha que coisa interessante isso, presta atenção. O que a gente aprende com isso? É que nós precisamos proteger as fontes da nossa vida. Sabe o que a Bíblia diz?
um dos textos mais conhecidos da Bíblia, Provérbios 4, 23, que diz: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Presta atenção nisso. Deus, Ele não nasce na sua vida de fora para dentro, Ele nasce de dentro para fora. Então, aonde é que Deus nasce? Ele nasce no coração. Então, o que você tem de mais precioso é o seu coração. E tem gente que parece que não precisa nem pedir, que ela já dá o coração. Não precisa nem pedir, toma aqui, pode levar. Você precisa guardar o seu coração é uma fonte. Você não pode entregar o seu coração para qualquer pessoa. E tem gente que nem vende, dá o coração para os outros. O nosso coração é aonde Deus pode nascer. Jesus falou duas coisas muito importantes em João, capítulo 4, 13 e 14, ele disse assim: Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. E lá em João capítulo 7 ele diz o seguinte: ele estava numa festa, no último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crer em mim. Ele disse isso referindo-se ao Espírito que os que nele crescem haveriam de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Olha só, o Espírito Santo, ele nasce dentro do seu coração, e ele nasce como uma fonte, e ele jorra para a eternidade. O que o diabo quer fazer? Ele quer secar essa fonte, ele quer secar isso. E nós vemos pessoas que têm assim, conhecimento de Deus, um temor a Deus, mas está seco. Por quê? Porque deu as suas fontes para o inimigo. Nós somos uma geração de pessoas que têm deixado a fonte da vida escorrer e entregar para o inimigo a nossa fonte de vida. E aí nós ficamos como? A gente fica seco por dentro, a gente fica sem vida, a gente já não crê mais, porque o inimigo tomou das nossas fontes. Mas Ezequias disse: Senaqueribe não vai beber dos nossos rios, nós vamos tapar as fontes, e nós, o povo de Deus, vai continuar a beber água lá na nossa cidade. Você precisa tapar as fontes da sua vida. Por quê? Porque senão você vai secar. Conta-se uma história que certa vez um americano foi na África e foi trabalhar lá na sua empresa e tudo mais, e conheceu um cara muito bacana na África. O que aconteceu? Ele decidiu levar esse africano para Nova York, levar ele para conhecer a cidade grande, aquela megalópole. E ele levou ele em tudo que é ponto turístico, um monte de coisa, e deixou ele num hotel. E o que esse cara mais gostou foi da torneira do hotel, porque ela tinha cor de ouro, não era ouro puro, mas tinha cor de ouro. E quando ele abria a torneira, saía água bem direcionada e forte. Ele falou: que coisa surpreendente, na minha terra não tem isso. E ele disse para o seu amigo assim: olha, eu gostei muito de Nova York, mas o que eu quero levar mesmo é uma torneira dessa. O amigo muito querido comprou-lhe uma torneira de metal dourado. Ele levou lá na mala dele e falou assim: eu vou chegar na África e vou ligar essa torneira, vai ter muita água. E aí ele chega lá na casa dele, ajeita todo, bota uma mesa ali e tal, uma pia e tal, e liga, bota a torneira ali, e abre a torneira e não sai água. Cadê a água? Ele achou que saía água assim do nada, era só botar uma torneira ali que saía água. E aí ele entrou em contato com o seu amigo e falou: cara, por que não está saindo água? O que está acontecendo? Aí o amigo entendeu a história e explicou para ele que a torneira deveria estar ligada por um cano a uma fonte de água para que pudesse lhe dar água. E às vezes a nossa vida é assim, a gente está todo dourado, está todo balaqueiro, está todo estiloso. E o coração como é que está? Tem nada lá dentro, é só aparência, tem nada lá, está seco. Nós estamos que nem Senaqueribe, querendo beber água e não tem água. Mas o que Deus quer fazer é que o nosso coração ele seja uma fonte que jorre para a eternidade, uma fonte onde está a vida em nós, a vida em nossos corações, a vida em nossa família, a vida em nosso ser. Nós precisamos encher a nossa vida com a fonte de água e proteger. Mate a sua sede, mate a sede da sua alma diariamente com a água da vida. Nós bebemos água todos os dias, e Deus se bebe todos os dias. Tem gente que não bebe de Deus há dias, vai secar a fonte. Não permita que o diabo seque a sua alma.
Proteja o seu coração, proteja os seus sentimentos, guarde a sua mente, ou seja, os seus pensamentos, cuide dos seus olhos, aquilo que você está vendo, selecione aquilo que você vai ouvir, aquilo que você está escutando, para que você não fique seco, sem água, ou que o reservatório está disponível para você que teme a Deus, mas você não bebe mais. Você não pode secar, mas o inimigo não pode beber das fontes que há na sua vida. Terceiro lugar, reconstrua o que foi destruído. Reconstrua o que foi destruído. O texto diz que Ezequias animou-se e construiu todo o muro que estava demolido. Ele fez uma grande quantidade de armas e escudos também, levantou torres e fortificou uma cidade, a cidade de Milo, chamada cidade de Davi. Ou seja, ele fez a renovação das fortificações da cidade. Ele restaurou todo o muro quebrado. Também foram erguidas torres, desde a torre da esquina até a porta de Efraim, que tinha sido quebrada. Um homem chamado Joséfo afirmou que Jerusalém tinha 3 muralhas construídas à sua volta. Possivelmente, Ezequias reconstruiu uma delas. Nós precisamos reconstruir o que foi destruído. A Bíblia diz, falando sobre Jesus, o seguinte, em Marcos 12:20, nunca lestes essa escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Em 1 Coríntios 3:11, o apóstolo Paulo diz, porque ninguém pode lançar outro alicerce, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se você quer reconstruir a sua vida, porque essa história não é a nossa história, é uma história de um povo, mas se nós queremos reconstruir a nossa vida, nós temos que começar com a rocha, que é Cristo. É a partir de Cristo que nós reconstruímos a nossa vida, a nossa história, a nossa família, a nossa esperança. É a partir de Cristo. Porque Ele é aquele que pode reconstruir. Um homem chamado Lyndon Johnson disse o seguinte, qualquer estúpido pode derrubar um celeiro, mas apenas um bom carpinteiro pode construir um. Qualquer estúpido pode derrubar um celeiro, mas apenas um bom carpinteiro pode construir um. Para destruir vidas é fácil, mas para reconstruir, só o carpinteiro de Nazaré, para reconstruir as nossas vidas e agir em nossos corações e trazer vida novamente. Então qual é o desafio diante disso? Restaure o seu relacionamento com Deus, restaure. O seu relacionamento com Deus está quebrado, está destruído, você precisa restaurar, você precisa de arrependimento, você precisa de confissão de pecados, de santidade, de esperança, de renovar a tua esperança em Jesus. Reconstrua seus relacionamentos, peça perdão, libere perdão, reconstrua sua família, valores de Deus, ou seja, os princípios de Deus, o amor, a unidade na família. Reconstrua a sua igreja, ou seja, sirva, esteja na comunhão, seja amoroso com as pessoas, seja perdoador, ore, evangelize, ou seja, seja um homem de Deus. Reconstrua aquilo que foi destruído na sua história, na sua vida. Quarto lugar, o que você precisa fazer antes de a batalha começar? Quarto lugar, passe o ânimo e a confiança do Senhor às pessoas ao seu redor. Passe ânimo e confiança às pessoas ao seu redor. Quando Senaqueribe veio atacar o povo de Israel, Ezequias chamou os seus oficiais, chamou mais gente e disse o seguinte, sede corajosos, sede fortes, não temais, nem desanimeis, porque está conosco um maior do que o que está com ele. Ele tem a força humana, mas nós temos o Senhor nosso Deus para nos ajudar e lutar por nós. E o povo se tranquilizou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Naquele momento tão difícil, naquele momento tão apertado, o que Ezequias faz? Ele anima o povo, ele fortalece o povo, ele motiva o povo a buscar a Deus. E o povo é abençoado, o povo é encorajado. Eles convocaram ali uma assembleia, e não estavam só os guerreiros, tinha mais gente do povo. Mas também tinha os príncipes e os que tinham autoridade. Isso aconteceu no Palácio Oriental, onde eles discutiam as coisas, foi ali. O que tinha acontecido? Senaqueribe já tinha tomado todo o norte daquela região, eles estavam na direção do sul. Então, Ezequias motiva o povo e diz assim, ele tem o braço de carne,
mas nós temos o Senhor do nosso lado. Ou seja, era como se Ezequias dissesse o seguinte: o poder dos assírios é apenas um poder humano, mas o poder do nosso Deus é divino. Os assírios tinham um braço de carne, Judá contava com o braço de Deus, o braço do Senhor. Isso aqui nos lembra Jesus, quando eles estavam enfrentando uma tempestade. Jesus veio em direção àquela tempestade andando por sobre o mar, e os seus discípulos disseram: é um fantasma. O que Jesus disse? Não temas, sou eu, fiquem tranquilos, coragem. E então ele subiu no barco, o vento cessou e os discípulos ficaram impressionados. Ezequias tinha confiança em Deus para animar as pessoas, para motivar as pessoas, para fortalecer as pessoas, e foi isso que ele fez. Ele motivou e fortaleceu as pessoas. Ele motivou e fortaleceu as pessoas. Conta-se uma história que certa vez estavam 2 soldados amigos e um deles estava ferido, estava ensanguentado, quase que à beira da morte. E ele disse para o seu amigo assim: eu queria te pedir um favor, me mata porque eu vou morrer, por favor, me mata. Eu não quero continuar, eu não tenho forças, mas me mata. E o seu amigo disse o seguinte: eu não vou fazer isso, eu não posso fazer isso contigo. Ele disse: me mata, por favor. Ele disse: não vou fazer isso. Eu vou lá avisar o rei sobre a sua situação. O soldado foi lá, avisou o rei, e o rei falou assim: envia essa carta para esse soldado machucado. Ele levou a carta para aquele soldado machucado, entregou nas mãos dele, e o rapaz leu assim. Foram ditas várias coisas, mas uma das coisas que dizia na carta: o rei conta com você. Naquela mesma hora, aquele soldado ensanguentado, ferido, machucado, ele se levanta e diz: eu vou para a frente da batalha. Está doendo, está machucado, mas eu vou continuar, eu vou ir adiante, eu vou além. E ele se levanta, e o povo deles, aquele exército, vence a batalha que eles tinham pela frente, porque o rei disse para ele: eu conto com você. E nessa noite Cristo diz: eu conto com você na batalha, que você participe da minha batalha. Em tempos assim nós precisamos lembrar daquilo que Deus já fez. Nós precisamos perseverar na confiança em Deus nos momentos de dificuldades. Nós precisamos ler mais a palavra. Nós precisamos enviar mais textos bíblicos para as pessoas. Nós precisamos motivar mais as pessoas. Às vezes uma palavra de ânimo, uma palavra de força ajuda as pessoas na batalha, no calor da batalha. Nós precisamos fazer isso e ajudar uns aos outros. Quinto e último lugar para você não dormir, daqui a pouco a gente vai. Clame ao verdadeiro Deus que luta por você. Clame ao verdadeiro Deus que luta por você. Sabe o que aconteceu? O negócio ficou sério de verdade. Ezequias manda chamar o profeta Isaías, e os dois oram aos céus e clamam ao Senhor. Lá no texto de Reis diz que Ezequias, ele levou a carta que Senaqueribe tinha enviado para ele no templo, ele estendeu a carta no templo e disse assim: está vendo, Senhor, olha aqui, eu não posso, esse cara é muito poderoso, eu não vou conseguir, mas o Senhor é o Deus que fez os céus e a terra, eu vou continuar lutando com o Senhor, é difícil, mas eu vou continuar tentando junto com o Senhor. O que acontece? O texto diz o seguinte: então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os guerreiros valentes, os chefes e os líderes no acampamento do rei da Síria. Envergonhado, ele voltou para a sua terra, e quando entrou no templo do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada, mataram Senaqueribe. Assim o Senhor salvou Ezequias e os moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos, e lhes deu descanso de todos os lados. Sabe o que aconteceu? Quando Senaqueribe chegou perto de Jerusalém, e ele mandou, sabe, naquela época eles enviavam homens assim para trocar cartas e palavras, para saber o que os dois reis estavam falando. O que aconteceu? Senaqueribe chegou botando uma banca lá e falou assim: ó, cara, não me leve a mal, mas eu já destruí 46 cidades. E ele fala assim: ó, todas essas cidades que eu destruí tinha deuses, e eu atropelei esses deuses. Ele chega e assusta Ezequias. E Ezequias só tem uma coisa: ele não tinha força, ele não tinha exército, ele não tinha nada. Ele pega Isaías e fala assim: vamos para o joelho. Ele chega no templo e diz: Senhor, Tu é o Senhor que fez os céus, a terra e o universo. Olha aqui a carta que Ele me enviou, olha só ele me insultando. E Deus foi fiel àquele homem que não tinha nada nas mãos. Sabe o que aconteceu? O texto diz, e a história diz em Isaías e em Reis,
que enquanto eles dormiam, o exército de Senaqueribe estava dormindo, e no outro dia eles iam dar o bote em Jerusalém. O texto diz, e lá em Reis falam, que 185.000 soldados foram mortos por um anjo do Senhor naquele dia. E Deus deu o livramento para Ezequias diante de Senaqueribe. 185.000 soldados. E o que aconteceu? Quando amanheceu, Senaqueribe olhou aquilo, se assustou e fugiu, foi para sua casa. E os historiadores dizem que 20 anos depois, os próprios filhos de Senaqueribe mataram ele no templo do Deus dele, porque ele estava adorando a deuses falsos lá, e os filhos dele o mataram lá, os 2 filhos dele, por causa de disputa de poder, por causa de deuses estranhos e de rituais assim, de deuses pagãos e profanos. E esse grande rei poderoso, ele foi destruído por causa de um homem que levantou para clamar ao Senhor. Sabe o que a Bíblia diz? Salmo 22:5 diz o seguinte: clamaram a ti e foram salvos, confiaram em ti e não se decepcionaram. Salmo 107:6 diz: em sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas aflições. Salmo 107:6. E a Bíblia fala sobre anjos. O que a Bíblia fala sobre anjos? Salmos 34:7, muito conhecido. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. O texto diz em Marcos 1,13 sobre Jesus, que enfrentou aquilo que nós enfrentamos, diz o seguinte: e esteve no deserto 40 dias sendo tentado por Satanás, estava com feras no deserto, e os anjos o serviam. A Bíblia diz que no fim do mundo, Deus vai utilizar os seus anjos. Mateus 13:49 diz: assim será no fim do mundo, os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos. Mateus 16:27 fala: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Quando uma pessoa teme ao Senhor e clama ao Senhor, Deus envia os seus anjos. Tem um homem chamado Gordon Lindsay, que ele disse o seguinte: cada pessoa deveria orar pelo menos uma oração violenta por dia. Cada pessoa deveria orar pelo menos uma oração violenta por dia. A sua esposa, Freda Lindsay, disse o seguinte sobre o seu marido: ele ora como uma bomba explodindo. Nós precisamos orar, gente, porque tem coisas que têm aparecido no nosso meio, que são coisas dificílimas demais, tem situações que não mudam, e ficam perdurando, e a gente fica naquela incredulidade, e Deus diz: seja como Ezequias, vá para o chão, vá para o joelho, porque Deus vai agir. E se nós formos um povo assim, Deus vai agir no nosso meio, Deus vai agir. A gente só fala, ninguém está buscando mais a Deus. Lá em Romanos diz: ninguém mais busca a Deus, não há um homem sequer. Mas Ezequias disse: eu vou buscar a Deus, e mesmo que tudo esteja dando errado, eu vou buscar ao Senhor, pelo menos eu vou tentar clamar a Deus. E deu certo. Você precisa orar mais, tempo específico com Deus, você precisa orar mais. Essa vidinha de crente aí não dá mais. Clame pela intervenção sobrenatural de Deus, clama por milagres. Essa semana eu fui chamado numa casa, sexta-feira agora, fui numa casa lá orar por uma família. Eu falei para eles: ó, não pensa que eu vou orar aqui, as coisas vão acontecer. Está difícil mesmo a situação, mas eu creio num Deus que Ele vai fazer a vontade dEle. Eu vou orar por um milagre. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Se Ele não quiser fazer, eu vou continuar clamando. E nós temos clamado, nós temos que orar mais, para que Deus faça milagres no nosso meio, gente. Eu tenho clamado a Deus e falado: Deus, eu quero ver as coisas poderosas de Deus. E eu sei que muita gente já não está aguentando mais essa vida cristã, que a gente só vive de aparência, e está todo mundo sendo destruído, a gente fica tudo pagando uma de bacaninha. A gente não está bem, não. A gente tem que buscar mais a Deus, clamar mais a Deus, ser servo de Deus e buscar o Senhor. Se você não está gostando dessa mensagem, não tem problema, eu vou pregar igual, não tem problema nenhum. Para resumir o que nós falamos aqui, 5 coisas. Primeiro lugar, você pode ser atacado de forma surpreendente e estratégica. Segundo lugar, proteja as fontes da sua vida. Terceiro lugar, reconstrua o que foi destruído. Quarto lugar, passe o ânimo e a confiança do Senhor às pessoas ao seu redor. E quinto lugar, clame ao verdadeiro Deus que luta por você. Ao verdadeiro Deus que luta por você.
Eu sei que você tem vivido batalhas. Eu sei que você chega na igreja aqui, todo mundo acha, pá, esse cara tem uma família perfeita, esse cara é 10. Mas você sabe que lá, tá tudo confuso mesmo. Não tá legal, as coisas não estão indo bem. Deus sabe disso. E nós temos que ir na direção desse Deus de confiar como Ezequias, num tempo de dificuldade. Ele foi ao Senhor e ele buscou ao Senhor. Não tem receitas mágicas aqui, aqui não tem mágicos, aqui tem a palavra de Deus. E se você buscar a esse Deus, qualquer hora Ele vai agir na sua direção. Porque eu sei quantas pessoas têm lutado. Eu tenho escutado gente, que vocês nem imaginam. Tem gente sentada aqui, que eu escuto aqui, que vocês nem imaginam que as pessoas estão passando. A gente nem sabe, a gente olha assim, tudo bem, beleza, tchau, boa semana, fui. Mas o cara está rasgado por dentro, está machucado. Tem soluções, ele olha para um lado é problema, para o outro é problema, para frente é problema, para trás é problema. E agora, o que nós vamos fazer? Não é fácil, gente. Eu sei que o que eu estou falando aqui, eu estou sendo a tua voz aí. Você sabia disso? Eu estou sendo a tua voz que está sentada aí. Eu estou sendo a tua voz aqui na frente. E para terminar, eu quero contar uma história conhecida do filme O Gladiador. Um filme muito conhecido, eu gosto muito desse filme. É um filme antigo, mas é muito interessante. No filme O Gladiador, o general romano Máximos, servindo ao seu imperador Marco Aurélio, prepara seu exército para impedir a invasão dos bárbaros germânicos. O general Máximos procura movimentar a sua cavalaria para lutar adequadamente na batalha iminente contra a Germânia. Dirigindo-se às tropas, desafia-os a dar o seu melhor. Ele faz a seguinte declaração: o que nós fazemos na vida ecoa na eternidade. O que nós fazemos na vida ecoa na eternidade. Talvez você achou essa mensagem interessante antes de a batalha começar, mas eu não estou falando de batalhas tolas, batalhas de egoísmo, batalhas do próprio eu, porque tem gente que não entende. Tem gente que pensa assim, Deus tem que me ajudar, essa semana vai ser difícil, então Ele tem que me ajudar. Não é isso que eu estou falando. Nós temos outras batalhas, gente. Não é batalhas de egoísmo, batalhas de conquista. Eu quero ganhar tanto, então eu estou numa batalha. Não é essa batalha que eu estou falando, isso é conversa fiada. Estou falando de batalha mesmo. Batalha contra o pecado. Batalha que nós temos enfrentado todos os dias contra o pecado, que não é fácil. O pecado que nos assedia. Tanta gente aqui está lutando contra o pecado e louco para pular fora e dizer, eu não quero mais. Mas diz, eu vou tentar de novo, o Senhor me ajuda. Tanta gente aqui enfrentando batalhas espirituais, clamando a Deus para que Deus possa agir na sua família, vendo pessoas sendo destruídas pelo diabo e clamando. Essas batalhas que nós temos enfrentado. Mas esse homem, o gladiador, ele tinha tudo para ser um imperador. E o filho do imperador, ele decide matar o seu pai e toma o posto do seu pai. Esse homem, ele é reduzido a escravo. E além de ser um escravo, ele perde a sua esposa e o seu filho na batalha. O seu filho e a sua esposa morrem. E agora ele se vê como um escravo sem família. Reduzido a um escravo, Máximos ascende através das lutas de gladiadores para vingar a morte de sua família e do antigo imperador. Ele se apresenta: meu nome é Máximos Décimos Merídios, comandante dos exércitos do norte, general das legiões Félix, servo leal do verdadeiro imperador Marcos Aurelius, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada, e terei minha vingança nesta vida ou na próxima. De general ele se torna um escravo, de escravo ele se torna um gladiador. Eu sei que essa ideia de vingança não é para nós somos cristãos, mas nós temos um inimigo que não é pessoas, um inimigo que a gente não vê, e que um dia Deus vai vingar ele, pelo poder de Jesus Cristo. Mas, gente, nós temos que ter essa ideia como se nós fôssemos um gladiador. Isso aqui não é uma historinha, que legal, um filmezinho. Mas a gente tem que ter esse sentimento, porque a vida tem nos apresentado coisas dificílimas, gente. As pessoas estão enfrentando coisas dificílimas. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão com dores. E nós precisamos ser como aquele povo de Israel, que estava unido, e que venceu uma batalha impossível aos olhos humanos. Mas apesar de tudo isso, gente, antes que a nossa batalha começasse, houve um que venceu a batalha. Antes de eu ter vida e antes de você ter vida, Jesus já venceu a batalha. A Bíblia diz que Ele destruiu o pecado
e Ele acabou com a morte. A maior batalha que você tem não é ao seu redor, mas é em você. Você é pecador, e o pecado ele gruda em você o dia todo. Mas a Bíblia diz que quando eu estou em Jesus, Ele tem poder para me vencer o pecado e vencer essa batalha diária contra o pecado, porque Ele já venceu. Ele não vai vencer, Ele já venceu. Então quando eu estou nele, eu venço essa batalha. E a outra batalha é a batalha da morte. Um dia nós vamos comparecer perante a morte. Todos vão comparecer, todos. Mas quando a gente olha para Cristo, a Bíblia diz que Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, e Ele vive eternamente pelos séculos dos séculos. Então a maior batalha que nós temos, Jesus venceu. E quando eu creio nele, eu tenho essa esperança maravilhosa. E quando eu creio nele, o Espírito Santo vem viver dentro de mim, e a minha vida se torna uma fonte a jorrar para a eternidade. Essa é a palavra que eu queria deixar com você hoje. Que você receba essa palavra e que você clame a Deus quando as dificuldades vierem. Clame a Deus porque Ele é poderoso. Amém? Nós vamos orar e depois vamos cantar uma música para finalizar esse culto. E eu tenho para dizer para você, nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos pequenos. O inimigo sempre vem parecendo ser mais poderoso, mas quando eu clamo a esse Deus, Ele age, Ele age. Eu não sei o que você tem passado, mas Deus sabe, e Ele quer ser poderoso. Antes que a batalha comece, seja como Ezequias, um homem que buscou a Deus. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós não temos capacidades, nós não temos força, nós não temos poder algum, Pai. Mas o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo e o Senhor é grande. E nessa noite nós queremos ser como Ezequias, reunidos neste templo, Senhor, dizer: Senhor, Tu fez os céus e a terra, Tu fez as estrelas, Tu fez o universo. Mas Deus, na vida diária tem sido tão difícil confiar em Ti nas batalhas que temos enfrentado. Mas eu quero pedir, Senhor, estende as Tuas mãos sobre as nossas vidas. Envia os Teus anjos e ajude, Pai, o Teu povo. Aquele que está batalhando contra o pecado tem escravizado a sua vida, Pai, liberta, Pai. Aquele que não tem mais esperança, procurou em todos os lados, mostra Jesus ao coração dessa pessoa, Pai. Aquele que está atribulado com um familiar doente, com um familiar desenganado, Pai, Deus, tem misericórdia. Aquela família que está atribulada, que não se acerta, que não se resolve, que está uma batalha naquele lar, Deus, age ali. Naquela pessoa que não acredita mais, Pai, que o Senhor existe, e se assustou com o inimigo, Deus, levanta o Teu povo e o Teu exército, Pai, para batalhar junto. Deus, tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Nos ajuda. Nessa noite, Pai, nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Nós nos prostramos ao Senhor e dizemos: Pai, seja o nosso Rei, seja o nosso Senhor, seja a nossa esperança, seja o nosso refúgio. E que esse ano o Teu poder possa se manifestar em nossas vidas. Essa é a oração que eu entrego nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, dê uma noite maravilhosa para você. Nós vamos cantar uma música, gostaria que você ficasse em pé. No fim da música você pode ir para o seu lar, pode abraçar os irmãos, conversar com os irmãos, e vai nessa esperança, vai nessa força, porque o nosso Deus é grande. Nós somos fracos, mas o nosso Deus é grande. Que Deus te abençoe, uma ótima noite para você.
poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, e Ele nunca falhará, e Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus